como estão vocês? Tudo bem? E aí, pessoal? Aonde você tá? Tá friozinho como tá aqui em São Paulo, gente? Ai, eu sou nascida lá no Paraná, mas não sei, o frio tá vindo lá na Argentina, eu já tô sentindo ele aqui. Só sei que hoje está muito frio aqui em São Paulo. Shalom para todos e para todas. Bom, meninas, vamos lá. Vamos se aquecer e aprender mais um pouquinho, sabe? Desfrutar mais um pouco desses recadinhos de Deus para nós. Vamos lá. Hoje eu quero estar conversando com vocês sobre a questão do ensinar. O que é que eu estou ensinando para o meu filho, para minha filha? O que é que eu estou ensinando para minha criança? Quais são os valores que eu estou passando para ela? São valores que vai engrandecer ela ou são valores que vai diminuí-la? O que é que eu, como mãe ou como pai, através das minhas atitudes, através do meu comportamento, estou ensinando para o meu filho? Quais são os valores que eu estou passando para ele? Quais são as virtudes que eu estou passando para ele? Porque a criança, ela aprende, como eu já disse, 80% visual, vendo, com exemplo, e 20% só com fala, com eu falando. Então, eles estão nos observando. Tudo que nós fazemos, nossos filhos observam. Eu falo isso porque eu aprendi observando as atitudes do meu pai e da minha mãe. E eu louvo a Deus que meu pai e a minha mãe, apesar deles não terem o dito assim, ensinamento acadêmico, eles não eram acadêmicos. A minha mãe só fez até o segundo ano do ensino fundamental, então ela sabia ler, sabia escrever e só, porque quando ela era criança, a escola ficava a 13 quilômetros da casa dela. E era assim, morava em fazendas lá no interior. Então, não tinha como estar indo para a escola todos os dias. E tinha que passar pela, falar que tinha que passar pelo meio da mata fechada, com animais selvagens. Então, quando dava que a minha avó levava ela na escola, senão não dava. E hoje em dia, né, a escola é na porta, a criança mora em frente e não vai para a escola. Ai, meu Deus. Então, o que é que eu estou passando de valor para os meus filhos? O que é que eu estou aprendendo? Com eles e eles comigo, né? Porque tudo é aprendizado. Eu aprendo com a minha criança e eles aprendem comigo. Nós, eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu tenho às vezes dificuldade quanto à tecnologia. Nossa, às vezes assim eu quero, meu pensamento, minha rapidez é mais rápido para mim, parece que tá tudo travando só porque eu tô com pressa, eu fico agoniada. Aí eu chamo a minha filha, não berro nela, que foi, mamãe? Me ajuda aqui que eu não tô conseguindo entrar nesse site, eu não tô conseguindo mexer com isso, mexer com aquilo. Então, o que? Ela me ensina, eu aprendo com ela, né? Principalmente não os mais velhos, que a gente tem uma certa dificuldade, né, de estar mexendo com essas novas tecnologias. E eles têm que aprender comigo sobre o quê? Comportamento, valores, virtudes, né? Então eu tenho que observar muito o que eu estou passando para eles. E eu vou estar hoje conversando com vocês, papais, sobre duas mulheres maravilhosas da Bíblia que eu vi característica delas na minha mãe e eu internalizei isso, né? Aprendi muito com a minha mãe, o que a minha mãe me ensinou, que ela aprendeu com elas, eu passei para os meus filhos também. Quem são essas mulheres lindas e maravilhosas, poderosas da Bíblia? Vovó Lloyd e mamãe Eunice. Olha só, elas eram a avó e a mãe de Timóteo. Aí lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 5, Paulo fala bem assim para Timóteo: eu sei o quanto você confia no Senhor, tal como fazem sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, e eu estou certo de que você ainda está confiando nele tanto quanto antes. Então aqui, Paulo está falando para Timóteo. Você lembra, Timóteo? Você foi um menino criado dentro da palavra, sua mãe te ensinou.
Então, se tua mamãe te ensinou, sua vovó ensinou, você sabe o verdadeiro caminho, caminho que deve andar. E, gente, olha, eu vou falar com vocês. Eu sei que esse momento de pandemia, de quarentena, tá muito difícil para vocês, papais, e vocês, mamães. Por quê, gente? Muitos de vocês não estavam preparados psicologicamente para ser papais e ser mamães. Vamos dar real, né? Vamos falar a verdade. Porque às vezes você, mamãe, que é nova, você cria uma expectativa, cria outra vida, mas às vezes assim, não, sabe, não deslize. Você engravidou e aí agora você tem que cuidar desse serzinho maravilhoso, mas você não se preparou, sabe? Você não usou, sabe? Não esqueceu do manual de instrução de como cuidar desse serzinho e agora você tá passando dificuldade. Por quê? Porque você tem que trabalhar. Às vezes você trabalha fora, você é a matriarca da família, você tem que estar provendo alimento, sustento para os seus filhos. E preocupado com o financeiro, com o cotidiano, às vezes você não está sabendo como lidar com o emocional, com o psicológico, não só seu, como da criança também. E tá difícil. E olha, gente, pra mim, assim, às vezes eu fico muito triste com isso, eu choro, sabe? Me faz mal, muito, muito, muito mal. Quando eu vejo um pai, uma mãe xingando, sabe? Palavrão na criança, nossa, isso me deixa. É terrível, gente, é terrível, terrível, terrível. É muito, muito, muito difícil. Nossa, até me emociono quando eu falo isso. Por quê? É visível, sabe? Você vê que às vezes a criança, ela tá reproduzindo aquilo que o pai, que a mãe tá passando para ela. Eu falo assim isso por causa de casos assim com vizinhos, com pessoas da família, né? Que às vezes não tratou bem a sua criança e hoje a gente vê os adultos que estão aí, sabe? Difícil, difícil, difícil. Muito difícil. N casos assim, que às vezes o pai xinga a criança de palavrão, fala, que eu já falei para vocês que eu abomino isso. Ah, você é um burro, você não aprende, é seu idiota, seu imbecil. Ai, meu Deus. Ai, isso acaba comigo quando eu ouço isso. Gente, é muito terrível. Não fala isso com o filho. No livro de Tiago lá, Tiago fala que esse daqui é um pequeno membro que pode colocar fogo em sabe? Colocar fogo no mundo. Por que eu falei isso? Porque às vezes uma palavra que você falou para o seu filho quando era pequeno, ele internalizou aquilo e aí ele quer provar para você e para o mundo que ele não é aquilo, ou então que ele é. Tem um ditado popular que é muito feio, mas aqui é verídico, que a gente vê muito isso acontecendo nos dias de hoje, que minha mãe às vezes falava isso, fez a fama, deita na cama. Então o que é isso? Você foi internalizando, foram falando tanto aquilo para você quando você era criança, que agora você cresceu, virou adulto, eles acham que eu sou isso, então eu vou ser isso. Às vezes é uma pessoa bonita, do bem, sabe? Maravilhosa. Mas ela ouviu tanto o pai chamar ele de vagabundo, de imbecil, de você não presta, você não vale nada. Quero falar, já que pensou isso de mim mesmo, então dane-se. E às vezes uma pessoa que sabe, que é uma pessoa que vai transformar gerações, a pessoa que veio ao mundo para mudar o mundo para o bem, aí vai mudar o mundo para o lado do mal, o lado escuro da força. Por quê? Porque o pai e a mãe não teve papas na língua. Então, ó, eu vou ler aqui com vocês também, Tiago, tá? No capítulo 3, aí o versículo 9 e o versículo 10, fala bem assim, ó. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando
brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Uma fonte de água jorra primeiro água doce, depois água amarga? Não tem como, né? Podem-se colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma parreira? Não, esse não podem, tampouco tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. Obrigada, Senhor, por essa palavra, porque o apóstolo abençoado era Tiago. Então aqui, gente, olha só, essa língua. Você, papai, você, mamãe, você tem, enquanto a sua criança está debaixo do seu teto, debaixo dos seus olhos, debaixo da sua proteção, você tem poder sobre a vida dela e sobre as palavras que você fala. Nunca fale para o seu filho coisas negativas. Se ele tá com dificuldade, às vezes, principalmente agora, né? Porque as mamães e os papais estão tendo que ajudar os filhos nas atividades escolares. Você não é pedagogo, você não é professor, você é pai, você é mãe. Você não tem que fazer a lição para o seu filho, mas você tem sim que colocar ele para estar fazendo. Eu tô falando agora como professora. Eu deixo aberto para todos os pais da minha turma de escola, tá lá o meu número de telefone, eu disponibilizei, eu mando as atividades. Se tiver dificuldade, todo dia entre em contato comigo, que eu faço uma chamada de vídeo, faço uma chamada de áudio, tiro as dúvidas das crianças ali naquele período, que é o nosso período que eles estariam dentro da sala de aula. Mas se papai e mamãe, a criança tá lá, ai mãe, eu não consigo, não quero fazer. O pai, você não quer fazer, então deixa pra lá. Não precisa não, você tá atrapalhando o aprendizado do seu filho. Ou então se ele tá fazendo, você é burro mesmo, você não aprende. Gente, não faz isso. Seu filho fala, mãe, não tô conseguindo. Não, cara, olha, você é 10, você consegue. Nossa, você é meu super-herói. Você, olha, confio muito em você, você vai conseguir. O que é que você está com dificuldade? Se você, pai, você, mãe, às vezes você sabe lá a atividade que o professor mandou para o seu filho, você ajuda, você não sabe, fala bem assim, não sei disso não, vamos lá, vamos atrás da professora e vá, porque eu tenho certeza que o professor vai estar lá disposto a ajudar, porque nós, como professor, principalmente, estou falando assim, né, da minha categoria, eu amo, para mim, a melhor hora é quando o aluno fala bem assim, professora, eu não entendi, explica de novo. Porque às vezes a dúvida dele é a dúvida daquele coleguinha mais tímido, e eu explicando para ele, o outro tira a dúvida também. Para professor é gostoso quando o aluno fala, eu entendi ou eu não entendi, porque é a hora que nós exercemos o nosso papel, o nosso ofício, né? Que é o quê? É o ensinar. Mas o educar, gente, é você, papai, você, mamãe. A escola dá o quê? O ensinamento, passa o conhecimento lá de linguagem, de matemática, ciências da natureza, ciências humanas, isso daí a escola dá. Mas a educação é você, papai, e você, mamãe, que tem que dar. Mas como é que você vai dar para o seu filho, né? Se as suas atitudes não são boas. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai replicar isso na escola, na sociedade, na vida. Então, cuidado com o que você fala para o seu pequeno. Não só com o pequeno, para o grande também, né? Porque filho não deixa de ser filho, independente da idade, né? Então, nós temos que ter o quê? Muito cuidado com o que nós estamos passando de valores, com o que nós estamos passando de atitude, de comportamento para nossas crianças. É difícil, né? Ser pai, ser mãe, dá trabalho, muito trabalho. Minha mãe falava bem assim, filha, o nome já fala, é trabalho, dá trabalho. E aí ela falava, filho criado, trabalho dobrado. Porque quando tá pequenininho, até os 6 anos, né, que às vezes ainda não tá indo pra escola, tá debaixo do seu olho, você tá ali, ó, olhando tudo que ele tá fazendo, não põe o dedo na tomada, não mexe nisso, não mexe naquilo, você tá ali, tá debaixo do teu olho. Mas aí depois vai para a escola, porque a escola é o primeiro ambiente social
ao qual a criança é inserido depois da família. O primeiro ambiente social onde a criança vive é o lar, né? É a família. Depois a escola. Aí depois, porque ali na escola ele está convivendo com a sociedade em si. Porque eu sempre falo para os meus, né? É o meu, como eu já falei para vocês, é o meu versículo de filosofia de vida. Lucas 6:31, que Jesus fala, o mestre dos mestres, o nosso Criador. Trate o outro da mesma maneira que você gosta de ser tratado. Então, primeiro dia de aula que a gente sempre coloca as regras dele para eles, né? Passa lá eles. Eu sou professora assim que eu falo, nós temos que criar regras, porque aqui na escola tem regrinhas. A sociedade é feita de regras. Se o homem não precisasse de regras, Deus não tinha dado os mandamentos para Moisés, não é? Então, o ser humano precisa de regras. Toda a nossa sociedade é feita de regras. Na escola tem regras, na sociedade tem regras. Quando eu falo regras, eu estou falando. Dentro da escola, a gente aprende o que as regras que têm que ser obedecidas, porque quando cai em sociedade, tem as leis. Para tudo tem lei. Tem as leis do trânsito, tem as leis civis, tem as leis do social. Para tudo tem lei. Então, tudo tem regra. Então, se eu não aprender já desde pequena a obedecer essas regras da sociedade, aí fica difícil, né? Então, é onde que eu aprendo no primeiro momento, logo que eu nasço? Em casa. Depois, na escola. A gente já começa a colocar regras nas nossas crianças logo que nasce. Sabe aquela criança que a mãe tá lá cheia de serviço, né? Porque quando o bebê nasce, aquilo é fralda para lavar, é casa para limpar. Você tem que dar conta da casa, do bebê, do esposo, né? Às vezes tem mais filho das outras crianças. Gente, não é fácil. Olha, eu louvo assim a vida de você, mãe, que tem há mais de 2. Porque né, a minha mãe que tinha 7, Senhor do céu, a cada 2 anos, filho, como é que ela deu conta? Né? Como diz, antigamente não tinha televisão. Hoje tem. Aí, sabe o que acontece? As mamães colocam a criança lá na frente da babá eletrônica. Agora nem é televisão mais, né? A babá agora é o celular. Pra quê? Pra dar um tempo pra ela poder dar uma descansada e cuidar das outras coisas. Não é fácil, gente. Mas olha, tenho certeza que vocês vão conseguir. E não deixe a televisão, o celular, as mídias passar valores para os seus filhos. Passe você valores para ele. É você, papai, é você, mamãe, que tem que passar. Tira, sabe? Sai um pouco da social lá, tecnológica, e vai fazer a social com aquele que está do seu lado. Hoje em dia, né, tem tantos textos, tantas coisas que falam sobre isso. Às vezes você está interagindo com o mundo lá fora, mas o seu mundo particular está desprezado. Às vezes está ali do seu lado, pedindo atenção, só te observando, ó. Aí tá ali você no telefone, ou no jogo, coisa, e ele tá ali só observando, fazendo a mesma coisa. Aí quando você fala bem assim, menino, vai lá, faz isso pra mim. Ele olha pra tua cara assim, coisa. Aí você quer o quê? Aí quer partir pra violência, quer bater, quer xingar. Ele tá replicando aquilo que ele tá aprendendo, né? Meninas, meninos lindos, meu Brasil, eu sei que às vezes a palavra que eu tô falando pra vocês assim pode parecer um pouco dura, né? Falar, ai, nossa, mulher chata, só fica me recriminando, coisa. Mas é que eu quero, assim, que você compreenda que se você mudar o seu comportamento com seu filho, vai haver mudança no comportamento dele quanto a você também. Você vai se notar essa diferença. Quando você parar um pouco de só recriminar a criança, ou só de ficar, às vezes, olhando para o que ele deixou de fazer, começa a olhar o que ele está fazendo. Começa a observar, às vezes são coisas tão pequenas, e para a criança, o papai e a mamãe são os heróis dele. Mas às vezes, ao invés de você estar sendo o herói, a heroína na vida do seu filho, você está sendo o vilão, o bandido. Difícil, né? Mas é verdade, gente. Olha, tudo que eu tô falando aqui para vocês é com muito amor, muito carinho, sabe? Por quê?
essa geração que tá aí não é a geração do futuro. Ah, meu filho é a geração do futuro. Não, eles são a geração do agora. O mundo tá aí, mudando, virado. Então, se eu não passar valores pro meu filho agora, gente, a tendência é cada dia o mundo piorar. Então, tenha fé na vida, tenha fé no homem, tenha fé em Deus. Não é assim que diz a música? Então, vamos respirar fundo. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e vamos prestar mais atenção nos nossos pequenos. Vamos, assim como a vovó Lloyd e a mamãe Eunice ensinou para Timóteo, que nós possamos também passar valores para os nossos filhos, porque eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu papai e da minha mamãe, que me passou valores cristãos, valores morais, de como me comportar, de como viver em sociedade. Eu falo bem assim, que eu sou fruto de uma boa criação. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus pais que me criaram. Não estão mais comigo, mas eu tenho certeza que se eles estivessem vivos, eles teriam orgulho da mulher que eu me tornei. E graças a Deus eles tiveram a oportunidade de verem isso, de conviver com os meus filhos, ter a oportunidade de estar com os netos, né? E eu louvo a Deus por isso também, que os meus filhos tiveram a oportunidade de conviver com o avô, a avó, porque muito do que eles são hoje, o jeito como eles tratam as pessoas, foi devido à convivência com os meus pais. Porque hoje em dia os jovens não têm tolerância com os idosos, né? Muito jovem não tem paciência de estar ajudando ao idoso, tratando bem os avós. Por quê? Porque eles não tiveram convivência, não aprenderam a ser tolerantes. E graças a Deus, meus filhos são tolerantes, são pessoas assim, muito do bem, muito sociáveis. Graças a Deus, até hoje, todos assim, tanto professores na escola quanto amigos, sempre falam: nossa, olha, seus filhos é incomum. Mas aquilo é criação, né? Como eu criei desde pequeno, sempre respeitei-os para eu ser respeitada, porque os adultos querem ser muito, você me respeita, viu? Você me respeita, mas você respeita a idade do seu filho? Você respeita o tempinho dele? Temos que respeitar também. Bom, pessoas lindas, beijo no coração de vocês, espero que vocês reflitam sobre esse bate-papo de hoje. Depois comenta aí, tá? Fala o que vocês acharam, o que vocês gostaram, quais assuntos que vocês gostariam que a gente tá conversando, tá? Amor, amor, amor. O amor acima de tudo, que com amor a gente vence, tá bom?